Todos bem, graças a Deus, né? Tempo chuvoso, bom. E na casa do Senhor nosso Deus, melhor ainda. Nessa noite eu tenho certeza que eu não irei falar nada além daquilo que os irmãos já ouviram durante todos esses dias anteriores, a qual foi levantada essa campanha. Mas aquilo que Deus fala em nosso coração nesta noite, eu tenho certeza que será de bom proveito para as nossas vidas. Para que nós saímos daqui ainda mais aprendidos, sendo edificados pela palavra de Deus, restaurados pelo Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quero ler um texto, a qual é o texto do tema da campanha, que se encontra em Josué capítulo 6, do versículo 20. Somente esse texto, iremos ministrar aquilo que Deus assim tem colocado em nosso coração para esta noite. Amém? Que nos diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Só queria frisar isso aqui: e tomaram a cidade. Amém? Eu não quero anular a oração do pastor Paulo, mas eu quero nesse instante, junto com a igreja, fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha crescer em nosso meio, meu Deus, para a honra e o louvor do teu nome. Que a tua palavra, Pai, alcance cada coração que veio esta noite, Pai, contando o trabalho e dificuldades, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra e sermos, meu Deus, alimentados por ela, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Como ela mesma nos diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação através da tua palavra, para a honra e a tua glória. Amém, Senhor, e amém, meu Deus. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Quem é do som ali, meu pastor, se quiser colocar um fundo musical, eu posso pregar. Para muitos não tem importância, para mim também não, mas eu gosto, amém? Meus irmãos, nós nos debruçamos aqui com um texto de Josué capítulo 6, do versículo 20, a qual Deus anteriormente fala que Josué, após a morte do líder Moisés, e depois de Moisés ser recolhido para Deus junto com aqueles a qual tinha sido outrora, agora a missão de liderar e levar o povo até a terra, a conquista da terra prometida, agora passa-se para a mão de Josué. E eu entendo pelo texto bíblico, a qual a palavra do Senhor nos ensina em Josué capítulo 1, do versículo 9, quando Deus fala para Josué, para ele não temer, ele ter bom ânimo, porque Deus estaria com ele, e onde ele colocasse a planta dos seus pés, Deus assim o daria. Então eu acredito que Deus olha para o nosso coração, para o coração de todo ser humano, a qual serve Ele por sobre essa terra, porque uma coisa é você ser liderado, e outra coisa é você passar a ser liderança. Nós sabemos que em todo o tempo, a caminhada de Moisés, Josué sempre esteve ao lado de Moisés. Eu creio que isso foi bom para Josué, porque trouxe um aprendizado muito grande sobre a vida dele. Mas Deus, quando olha para o coração de Josué, eu creio pela palavra de Deus, que Deus enxerga a alma a qual o homem não consegue enxergar. Talvez o coração de Josué, pela grandeza da responsabilidade que ele passaria a adquirir a partir daquele instante, porque Moisés liderou o povo por aproximadamente 40 anos pelo deserto. Nós sabemos e conhecemos a história. Agora a missão de Josué é fazer com que o povo adentre a terra prometida. E Deus, quando chama o povo, Deus não fala que tipo de desafios nós teremos no decorrer da caminhada. Porque eu tenho certeza, se Deus nos mostrasse os desafios, as dificuldades, as adversidades que nós teríamos na caminhada, eu tenho certeza que antes mesmo de nós iniciarmos, nós já estaríamos pensando em parar. Mas Deus, conhecendo o coração de Josué, Deus agora chama Josué para uma conversa. E Deus diz: Josué, anima-te. Provavelmente dizendo: Josué, eu conheço o teu coração, eu sei que está dentro dele.
Porque a responsabilidade vai aumentar. Como eu falei, irmãos, nós estamos sentados aí é uma coisa. Agora, quando Deus me chama para maior responsabilidade, que é o processo da liderança, nós servimos a Deus como ovelha do Senhor Jesus, e todos nós somos essas ovelhas. É uma coisa. Agora, quando você passa a liderar, conduzir, ensinar o povo de Deus ao caminho correto, a coisa começa a ficar mais dificultosa para nós. Porque nós seremos cobrados. Aquilo que nós pregamos aqui, com o ensinamento da palavra de Deus, de tudo isso, diante do Senhor Jesus, nós iremos prestar conta de todas as nossas palavras aqui proferidas. É por isso que Deus chama a Josué e fala para ele: ó, meu filho, fique com ânimo. Eu sei que a jornada é dura, é trabalhosa, mas eu estarei contigo. E eu creio que para todo servo de Deus, essa é a palavra que todos nós queremos ouvir: eu estarei contigo. Onde você estiver, eu te darei vitória. E diante disso, Deus apresenta já de imediato 2 desafios a Josué. O primeiro desafio é passar pelo Rio Jordão. O segundo desafio é fazer com que o povo obedeça a uma ordenança de Deus, que é a tomada da terra prometida. A primeira de muitas cidades, a qual a Bíblia nos relata que Deus, lá em Gênesis capítulo 12 e capítulo 13, vai nos ensinar, quando Deus tem a sua chamada diante de Abraão, para Abraão, Deus diz: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostra que terra era essa que Abraão iria peregrinar. E conforme ele ia passando, ele ia edificando cidades. E dentro disso, no livro de Gênesis capítulo 15, quando Abraão tem aquele sonho profético, que Deus aparece para ele dentro daquela aliança e diz: olha, depois de 4 gerações, vocês ficarão cativos em uma terra, em um povo que vocês não conhecem, mas depois de 4 gerações, eu me levantarei e levarei vocês à terra que eu estou lhe prometendo hoje, não somente a você, mas a você e a todos os seus descendentes, a qual ainda está por vir. Então as promessas de Deus, na minha e na tua vida, ela pode passar anos e mais anos, mas aquilo que Deus prometeu ao meu respeito e ao teu respeito, se nós andarmos debaixo dos propósitos de Deus, como o próprio Josué vai nos dizer no capítulo 24, que de todas as promessas de Deus, nenhuma das suas palavras elas caíram por terra. Todas elas se cumpriram. Então a gente vê que Deus agora chama Josué a esse desafio da conquista. E todos nós estamos aqui servindo ao Senhor Jesus, em busca de uma conquista, em busca de uma vitória. Sabemos que a maior vitória que nós temos na nossa vida é a minha e a tua salvação. Mas eu acredito que dentro disso, da minha e da tua salvação, é quando Deus assina um cheque em branco. Ele diz: está aqui a tua salvação, mas dentro disso, essa salvação está cheia de bênçãos e vitórias na sua vida. Mas isso não depende somente de Deus. Isso depende de mim e depende de você, de todos nós, como igreja do Senhor Jesus, por sobre essa terra. Eu creio que o desafio, o coração de Josué, quando ele é chamado a liderar. Imagine agora uma terra que passa-se quase 500 anos, aproximadamente 470 anos depois da chamada de Abraão, quando o povo fica aproximadamente 430 anos cativo do Egito. Agora ele vai em direção a uma terra, e essa terra já está completamente povoada. A terra não está vazia. Aquele povo precisa se preparar para algo que eles irão enfrentar, algo desconhecido, porém avisado por Deus, o território a qual eles iam chegar. E aquela terra está infestada de homens completamente, homens depravados, homens sem escrúpulos,
homens que serviam seus deuses, que afrontavam o Deus verdadeiro. Agora imagine o coração desse homem para esse grande desafio. E eu creio que isso para mim e para você, quando nós respondemos o chamado da fé em Cristo Jesus, nós começamos a pensar também a nossa conduta, a nossa maneira, como nós iremos responder a nossa fé em Cristo Jesus. Se vai ser de forma positiva, ou no primeiro empate que nós tivemos, nós iremos olhar para trás e querer retroceder. Porque a palavra de Deus nos ensina no Evangelho segundo escreveu Lucas: se nós, ao pecarmos no arado e olharmos para trás com o desejo de tentar voltar, a palavra de Deus diz que esses não são aptos para o reino celestial, porque nós colocando a mão no arado, a gente agora precisa entender que nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho, como eu falei, Deus não vai nos mostrar os obstáculos, mas eu te digo, em meio aos obstáculos, Ele diz: eu estarei contigo, eu não te desampararei. É por isso que Jesus diz: olha, nesse mundo nós teremos aflições. Ele diz: olha, você precisa responder isso com ânimo. Não é Deus que nos dá ânimo, o ânimo vem de nós. Ele diz: vem com ânimo, porque eu venci. E nós também, Cristo Jesus, venceremos, irmãos. Sabemos que esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Não é dia fácil de nós servir ao Senhor Jesus. Porque o mundo tem nos convidado todos os instantes que servir o mundo é bem melhor do que servir a Cristo. A gente está servindo, falando de servir a Cristo. Porque servir a religião é uma coisa, mas servir a Jesus é outra completamente diferente. A religião te chama para você seguir dogmas. Jesus não. Jesus diz: aquele que quer vir após mim precisa negar a si mesmo, precisa negar as suas vontades, os seus desejos e passar a viver um outro propósito, uma outra vontade. Jesus nos chama para anular toda a nossa vida em si terrena. Ele diz: agora eu preciso mostrar a você algo bem maior, como Isaías vai nos dizer, que os caminhos de Deus, os seus pensamentos, os seus sonhos são bem maiores do que os meus e do que os teus. É por isso que a gente tem que entender que quando nós passamos a servir a Jesus, tudo de Deus na nossa vida passa a ser maior e bem melhor. A questão é: será que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos dispostos a viver isso? A viver esse propósito? A viver essa chamada? E dentro desses dois desafios, a qual Josué passa a ter, no capítulo 2, Deus diz a Josué: prepara o povo, porque o povo vai passar pelo rio. Porque, irmãos, a igreja não para em meio às promessas. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, a igreja continua trabalhando, continua marchando. Quando Deus chamou a Josué e mostrou que precisaria conquistar a terra de Jericó, Deus não parou nisso. Ele se prepara o povo agora para a jornada do Rio do Jordão. E Josué chama o povo para se santificar. Irmãos, a igreja que não quer se santificar, que não busca santificação, é difícil ela ter a presença de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina: sem santificação, ninguém nessa terra jamais verá a Deus. Porque Deus é santo e Ele nos chama para ser igual, santos igual Ele é. Não que a gente vá alcançar essa perfeição e santidade aqui na terra, não. Mas eu acredito num Cristo que Ele diz: olha, você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, porque eu tenho um alívio para a tua dor. Eu tenho um caminho para a sua saída. Eu acredito no Jesus que me chama para servi-lo. E Ele diz: olha, eu vou te capacitar para você vencer aquilo que você não consegue vencer por si só. Eu acredito numa graça de poder que Jesus nos dá para vencer tudo isso.
E a igreja não para. E Josué chama o povo à santificação. Porque eu te digo, irmãos, para o rio se abrir, para o mar se abrir, na carne ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém vai conseguir chamar a atenção de Deus na carne. A gente precisa entender que os céus a terra, ela é governada pelos céus. As nossas ações aqui na terra, ela refletem com a resposta dos céus para a minha vida e para a tua vida. É por isso que Mateus 18 vai nos ensinar que aquilo que nós ligamos aqui na terra, isso também será ligado no céu. Então a resposta que nós estamos querendo, ela só pode vir de Deus. Ela não vem do homem. Sim, Deus pode usar o homem para nos trazer resposta. E Josué prepara o povo para passar o Rio Jordão. E todos os acontecimentos que tem dentro desse tempo, do capítulo 1 até chegar ao capítulo 5, onde o povo ali vai se circuncidar, porque aquela geração que outrora saiu do Egito, toda ela padeceu no meio do caminho. Aparece um anjo de Deus para Josué e tantos outros acontecimentos que tem, até nós chegarmos a nos depararmos no texto a qual nós acabamos de ler, a qual é o tema da campanha que Deus colocou no coração dos pastores para estar levantando, que quando Deus instrui a Josué a maneira que ele tem de fazer, não é um dia, não é 2 dias, não é vindo um dia e saltando 2 dias e vindo no outro. É todos os dias que Deus determina para que Josué ordene o povo a fazer. Ninguém vai conseguir, e nós podemos até dizer, vou ter vitória, se a gente passar por cima dos princípios a qual Deus tem nos ensinado. A gente vai sentir-se frustrados e vamos continuar frustrados. Porque Deus não passa por cima dos princípios a qual Ele decretou para nossas vidas em hipótese alguma. Ninguém tem ou pensa que vai ter vitória diante de Deus se nós não batermos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Deus diz: Josué, vocês vão preparar hoje há 6 dias aquela cidade. E de 6 dias, no último dia, no 7º dia, Deus vão rodear 7 vezes a cidade. Irmãos, às vezes nós somos pastores que lideramos, pastoreamos, Deus coloca em nosso coração algo para fazer. Infelizmente não são todos que acreditam, porque se nós acreditássemos, nós faríamos conforme Deus tem instruído as lideranças. E a gente vê que se levanta algo da parte de Deus para que o povo seja abençoado. E muitos irmãos não querem ser abençoados porque a palavra do Senhor nos ensina: credes em Deus, estará seguro, mas também credes em teus profetas, e todos nós iremos prosperar. É isso que a Bíblia nos ensina. Aí se levanta-se uma campanha. Irmãos, eu sei que tem momentos que não tem como, em hipótese alguma. Não tem como. Mas eu digo, me perdoe a franqueza, se fôssemos muitos de nós para irmos em qualquer outro ambiente, nós daríamos um jeito. Nós teríamos um jeito de sair dos nossos ares e nos direcionar até o local. Mas sabe por que muitas vezes não acontece isso? Porque às vezes isso aqui não é a prioridade. Prioridade são outras coisas que têm que se levantar no nosso coração. E ninguém vai ter vitória diante de Deus sem obediência. E quando a palavra de Deus nos diz que, após a instrução de Josué para o povo, quando o povo termina de rodear a última volta, toca-se as trombetas. E a palavra de Deus diz que agora os muros vêm abaixo. Porque a cidade de Jericó era uma cidade fortificada. Uma cidade praticamente impenetrável, os seus muros tinham aproximadamente 6 metros de largura, por 9 metros de altura. Jericó se sentia muito segura, porque o muro dá essa segurança.
Muro traz para nós a sensação de segurança, Glória a Deus. de acomodismo, sabe? Muro dá essa sensação para a gente. E às vezes, Jericó ou nós nos sentimos, eu falo, não por Deus, acomodados, cercados por tantas coisas. E dentro dessas coisas, Deus às vezes não é que tem nos cercado, nos protegido e nos guardado. Às vezes a nossa confiança está em outras coisas. Porque a gente vai ver quando a palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 1, que Deus pergunta a Satanás: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho depois a terra e passear por ela. E Deus questiona ele: tem visto meu servo Jó, homem temente e fiel amigo que se desvia do mal? E Satanás diz a Deus: mas claro, Deus, tu tens cercado ele, está vendo o muro, cerca, proteção. A proteção de Deus é diferente, é ele que nos guarda. Agora, quando o inimigo traz uma sensação de proteção para a nossa vida, ele diz assim: Jericó estava desse mesmo jeito, achando que era impenetrável, que nada poderia adentrá-la, porque construíram esses muros justamente para isso, como até um lugar estratégico. Mas essa terra já tinha sido dada ao povo, a um povo chamado povo de Deus, a um povo que já tinha passado pelo deserto, vivido tantas coisas, tantos acontecimentos. E a gente precisa entender quando diz Deus: olha, a terra é tua, eu vou te dar vitória. A gente tem que abraçar aquilo e acreditar. E Josué, dentro disso, ele tem aprendido. E andando com Moisés, aprendendo mais ou menos, Moisés envia 10 espias. E diz: a minha terra, como é que é a terra? 12 espias na verdade. E quando volta o relatório, 10. Olha só, essa terra é muito boa. Mas aos nossos olhos, nós éramos como trabalhadores para eles. Então tem muita gente, irmãos, que diante de Deus diminui. Levanta-se dois, Caleb e Josué, como nós conhecemos, que dizem: a terra é nossa, porque ela foi nos dada por herança. Se nós somos filhos, irmão, nós temos direito, nós somos herdeiros. E Deus, para os seus filhos, Ele tem heranças. E Deus, para os seus filhos, Ele tem bênção para nos entregar. Então Josué aprende e envia somente 2. E Josué, os espias, traz o relatório a ele e diz: olha, realmente a cidade é muito fortificada. Os muros da cidade é praticamente impenetrável. Mas ele diz: olha, mas nós conversamos. Glória a Deus. E chegamos a uma conclusão de que todos estão atemorizados com seus corações desmaiados. Porque eles já sabem que essa terra Deus nos deu por herança. E é isso que a gente precisa acreditar, irmãos. As muralhas da nossa vida, ela precisa vir por terra. E a gente vê, nós como servos de Deus, tem muitas muralhas na nossa vida caindo, não caiu por terra, pastor Guilherme, pastor Dória, mesmo presente. E eu creio que uma das maiores muralhas que nós precisamos derrubar nesses últimos dias são a muralha da incredulidade. É verdade, glória a Deus. Nós precisamos derrubar essa muralha. Porque, irmãos, se nós não tivermos obediência diante de Deus, as muralhas não caem. Glória a Deus. A gente vê tantos crentes aprisionados, irmãos. Eu não estou falando que nós não iremos passar por tantas coisas que sobre essa terra vamos passar. Às vezes nós entramos em desespero por coisas tão fáceis de se resolver, porque às vezes a nossa confiança está distante de Deus. Às vezes o nosso coração está desmaiando com algo que Deus está dizendo: olha aí, papai, eu já te dei vitória. Contempla. Não, a gente olha para a dificuldade. Já pensou se Deus vai fosse olhar para o muro? 6 metros de largura. Porque a nossa fé precisa ser. A gente não tem que ver para crer, irmãos.
a gente vai ver antes de acontecer isso que é fé. Porque se eu ver aquilo que eu estou almejando não é fé. A gente pela fé precisa trazer aquilo que ainda não existe sobre a nossa vida. E quando nós quebramos o mundo da incredulidade, a gente começa a andar avante, irmãos. Nós começamos a seguir em frente. Mas aí é que está a questão, como está o nosso coração diante de Deus esses últimos dias? Como está a nossa fé? Para que esses muros venham cair por terra. Irmãos, nós estamos vivendo uma avalanche de cristãos que têm sofrido de todas as maneiras. Enquanto Jesus diz a segunda de Pedro, vai lançar sobre ele todas as vossas inquietações. Mas não é somente lançar porque Pedro diz, porque ele tem, não vai, é presente, ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. E às vezes a gente entra naquele desespero, porque a nossa fé vai ser diminuída a cada dia. Porque, assim, você ver Jesus hoje é algo bonito. É algo bonito você ver Jesus. Mas quando nós falamos de obedecer a Jesus, aí é diferente. Porque o que derruba a muralha é a obediência. Crente que não obedece, não tem como muralha cair no caminho. Aí a gente vai se enganando a nós mesmos. É por isso que a gente precisa se ater àquilo que Jesus tem nos ensinado. A gente precisa obedecer para que todas as muralhas do campo espiritual da nossa vida caiam por terra. Aleluia. A gente precisa clamar a Deus em todos os instantes. Porque quando nós começamos a olhar para as tempestades, somente para as dificuldades, irmãos, a gente vai começar a naufragar e afundar. Porque assim aconteceu com Pedro. Esse que todos nós conhecemos como Pedro, os discípulos do barco, vê alguém andando por sobre as águas e ainda não conhecia que era Jesus e achava que era um fantasma. E Jesus é claro sem ser ele. E Pedro disse, Senhor, se és tu, faça com que eu vá até a ti. E Jesus disse, venha Pedro. Aí você imagina a cena, eu e você olhando Pedro andando por sobre as águas. Isso é fé, irmãos. Isso não é incredulidade. A gente não vê outra pessoa tendo esse ato de fé, de andar por sobre as águas. Mas no momento que Pedro começa a observar somente aquilo que está à sua volta, a palavra de Deus diz que Pedro começa a naufragar, e mesmo naufragando, ele diz, Jesus socorre. E a palavra de Deus diz que Jesus já estava com a mão estendida, socorrendo a Pedro. Porque quando nós temos fé, irmãos, talvez a nossa fé não vai mover a montanha do lugar, mas ela vai fazer com que os céus sejam movimentados e trabalhem ao meu favor e ao teu favor. Com a nossa fé, nós podemos fazer com que os céus façam isso. Glória a Deus. E Deus nos ensina. Olha esse caminho. Em meio às nossas lutas. Porque eu acredito em tudo que a Bíblia nos ensina. Deus nunca vai nos dar um fardo, uma carga que nós não podemos suportar. Deixa eu falar algo para ti nessa noite. Se você está passando por isso nessa noite, porque Deus sabe que você vai suportar. Se está acontecendo algo na tua vida, o inesperado, você pode ter certeza que Deus sabe que você vai suportar. E logo, essa muralha que nós ou você está vivendo será algo para que você venha testemunhar e engrandecer o nome de Deus. Aleluia. É através da fé, irmãos, que a gente move os céus. É através da fé que os céus começam a trabalhar ao nosso favor. Porque Ele mesmo nos ensina, sem fé,
a gente não tem como agradar a Deus. Glória a Deus. Porque imagine um Deus invisível, porém real, que ele diz em Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe, ter a total convicção. Eu não estou enxergando Deus aqui nesse exato momento, mas eu sei que Ele está aqui presente. Aleluia. Porque eu sei que a graça de Deus está sobre este lugar. Amém. Então a fé é isso. É a gente não enxergar. Assim como Deus chamou Abraão. Abraão não viu a Deus, mas ouviu sua voz. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu em Deus. Ô irmãos, a gente precisa ter fé. Sabe, eu estou pregando aqui. E tantos acontecimentos têm acontecido nesses últimos dias nas nossas vidas. Talvez a tua vida esteja acontecendo agora. Mas isso não é para nos fazer desistir. Isso é para nos fazer chegar mais perto de Deus. Eu estou com meu neto agora no hospital de Chieta internado. Era para sair hoje, ele não saiu. Vai fazer 2 anos agora meu neto. Mas irmãos, eu estou crendo que Deus vai dar vitória a ele. Aleluia. Porque eu creio nesse Deus que tem o poder para ressuscitar mortos. Eu creio nesse Deus que tem o poder de derrubar muralhas nas nossas vidas. Eu creio nesse Deus que Ele diz: olha, eu vou te dar vitória onde quer que tu vá, eu estarei contigo. É esse Deus da Bíblia, irmão, que nos apresenta, é desse que eu creio. É esse Deus que me garante que se eu tiver obediência, as muralhas da minha vida, da tua vida, não vai cair por terra. Aleluia. Mas para isso a gente precisa crer em Deus. Glória a Deus. A gente não tem que olhar para a dificuldade como se ela fosse maior do que aquele Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é maior do que qualquer adversidade que nós possamos passar sobre essa terra. Irmãos, a fé ela tem poder. A palavra que nós nos ensina em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. No versículo 26, 25, 26 em diante, vai dizer que Paulo e Silas estavam aprisionados. Porque Paulo e Silas fizeram um trabalho de libertação em uma jovem. Paulo e Silas são chicoteados, lançados no cárcere. E a palavra do Senhor diz que à meia-noite houve-se um tremor. Houve-se um terremoto naquele lugar. E os alicerces daquela prisão, a sua estrutura foi abalada. E as portas se abriram, irmãos, não tem prisão, não tem cárcere na nossa vida que possa se manter fechado diante de uma fé em Deus. E a palavra do Senhor diz que aquelas portas foram abertas. Paulo e Silas numa prisão, e isso não fez com que diminuísse a sua fé. Aleluia. Pelo contrário, ele diz: eu sei. Como Jó diz, eu sei em quem eu tenho crido, que o meu Redentor vive. E a tradução original diz: eu ainda verei, os meus olhos verão ele se levantar ao meu favor. Glória a Deus. E é isso nesses últimos dias, irmãos, nós estamos vivendo dias de lutas. Dias que o inimigo tem tentado construir muro para não nos deixar chegar mais a Deus. É pela nossa fé que esses muros serão derrubados. É pela nossa fé que, se nós clamarmos, será salva a minha e a tua casa. É a nossa fé em Cristo Jesus. Que aqueles muros que têm feito separação, Jesus começa a destruir. É pela nossa obediência no Filho de Deus. É isso que nós precisamos trazer para nossas vidas, irmãos. Precisamos aprender com Ele. Ele diz: aprender de mim. Sou manso. Glória a Deus. E humilde de coração. Irmão, eu sempre me apego com a palavra de Deus. Glória a Deus.
Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós não somos super-homens, somos super-homens, super-mulheres. Eu sei que tem momentos na nossa vida que o nosso coração encontra-se tão fragilizado. O nosso coração se encontra de uma maneira que você vai orar e falar para Deus: olha, nem palavras eu tenho para expressar a Ti, Senhor. Glória a Deus. E tem momento que nós, diante de Deus, somente conseguimos direcionar palavras a Ele com as nossas lágrimas. Mas isso não é ruim, porque a palavra que nos ensina em Apocalipse, que Deus envia os seus anjos para colher as lágrimas dos seus santos. E essas lágrimas, o pastor Paulo chega diante de Deus como palavras. Palavras expressadas com sentimento de dor. Com um sentimento que somente Ele conhece o nosso coração, como eu falei, o coração de Josué, como provavelmente estaria. E Deus nunca vai desamparar o filho dele. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa entender em que posição nós nos encontramos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. E o Pai celestial. Eu falo sempre, eu tenho 2 filhos. Hoje sou avô. E eu sempre trago isso. E eu tento fazer tudo de forma lícita para os meus filhos. O que eu puder fazer por eles, dois eu faço. E Jesus nos diz que eu sou mau. Jesus disse que você é mau. Ele diz: você sendo mau sabe dar boas lágrimas aos nossos filhos. Imagine eu. Então isso eu me apego de um Deus, um Pai, que nos amou de uma maneira tão grande que envia o teu Filho amado na terra para morrer por mim, por você, homens e mulheres tão ruins, perversos. Mas que quando nós somos impactados pela graça do Evangelho do Senhor Jesus, esse coração começa a receber uma transformação tão grande. Nós começamos a ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso é tão maravilhoso, irmãos. Algo na terra que o ser humano não consegue fazer. É por isso que eu falei que quando Deus chega em Josué, é como se ele falasse: me perdoe, pastor Paulo, e diz assim: tenha ânimo, porque eu estou contigo. Josué vai em frente, porque onde você estiver, eu estarei contigo. Josué, eu não vou te deixar hora e momento nenhum, Josué. A palavra nos ensina que a excelência do ministério de Josué, a liderança foi tão grande, que diz que em todo o ministério de Josué, Glória a Deus. o povo obedeceu em toda a sua vida. Glória a Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. E antes disso, a palavra nos ensina que Deus diz a Josué: Josué, olha, você precisa fazer como meu servo Moisés fez. Leva contigo essa palavra. Que essa palavra você medite nela dia e noite. E ele diz assim: Josué, eu vou fazer todos os seus caminhos se prósperos. Não tem como ter prosperidade se não tiver obediência. Não tem como ter prosperidade na vida se não for obediente. E nós não falamos de prosperidade somente financeira. Não. Porque tem muitas pessoas ricas, mas são infelizes, miseráveis. Quando a palavra do Senhor diz em prosperidade, ele fala em todos os aspectos da nossa vida. Feliz servindo ao Senhor Jesus. Andando pelo vale da sombra da morte, mas entender que Deus está conosco. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Porque derruba muralhas é obediência. Sem obediência não tem como derrubar muralhas. E nós sabemos que em nossa vida tem muralhas que precisam vir por terra. Nós sabemos, como servo de Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados e lapidados a cada dia. Mas ainda tem muralha que tem nos agredido, que precisa ser
destruída por Deus. Aleluia, Deus. E somente quando é exposta ao Senhor é que as muralhas não vêm por terra. Irmãos, quando as muralhas começam a vir por terra na nossa vida, a gente vê como é coisa boa, a gente começa a andar mais leve. A gente não está dentro mais de uma prisão. Talvez o inimigo tenha nos mantido em prisões. Por quê? Porque ainda não entendemos o princípio da obediência. E quando nós fizermos isso, irmãos, na nossa vida, no nosso lar, a nossa família vai ser impactada de maneira completamente diferente. É por isso que as muralhas das nossas vidas precisam se cair por terra. É verdade. Glória a Deus. Porque Deus, Ele somente reage à minha ação e à tua ação. A minha ação aqui provoca uma reação dos céus. E quando eu dou um passo de fé, eu estou dizendo, Deus, agora é Senhor, reage aí ao meu favor. Reage sobre a minha causa, Deus. E podemos ter total certeza de que hoje estamos findando aqui essa campanha. 7 dias. 7 quinta-feiras. De mensagem, de oração, para que nosso coração seja alcançado. E eu sempre, irmãos, levo com seriedade aquilo que Deus propõe em nosso coração. Se é 7 dias, é 7 dias. Josué mudou 6 vezes aquela cidade. Nada aconteceu. Porque Deus tinha falado que era 7 dias. Às vezes as pessoas vêm e no meio do caminho elas falam. Mas eu fico dando, irmãos, Deus quer obediência por completo. Não existe meia obediência. Existe obediência total diante de Deus. É 7 dias. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que todos aqueles que concluíram esses 7 dias, como aqui tem essa caixa de pedido de oração, tenha o seu clamor durante esse período que você tem vindo para esta casa, apresentado a Deus. Você pode ter certeza que todas as suas orações, elas são conhecidas lá nos céus. E no momento propício, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus há de trazer a resposta sobre a nossa vida. Ao respeito de tudo aquilo que nós temos feito. Não sei qual a muralha que se encontra na tua vida nessa noite, mas Deus é conhecedor. Aleluia. Deus é conhecedor de tudo isso que tem acontecido sobre a tua vida. Deus, Ele é conhecedor daquilo que tem te levado às lágrimas. Talvez possa acontecer já depois desse culto. Talvez levará um tempo mais. Mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falar. E você que crê, eu quero te chamar aqui na frente nessa noite para nós estarmos orando. A palavra